sequência então em 1 Coríntios. Então nós já está com 1 Coríntios aberto há muito tempo. Já sabe que é 1 Coríntios. 1 Coríntios do quê? Olha só. 11. 1 Coríntios 11. Versículos 1 a 16. Como você agora? É a mensagem de hoje. Como você agora? Todos encontraram? Segundo os autores do livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, esta perícope que nós vamos estudar aqui agora, ela tem instruções como para a igreja de Corinto cobrir ou não a cabeça durante a adoração. Lembrando que nós estamos falando de contexto histórico. Provavelmente algumas mulheres estiveram rejeitando o uso daquele chale para cobrir suas cabeças, julgando ser igual aos anjos, o que aparentemente produziu algumas tensões de relacionamentos maritais. Ou seja, as mulheres estavam na visão dos homens querendo ser como homens. Paulo não afirma que as mulheres estavam sendo como homens, mas aqui na visão dos homens, as mulheres queriam agir como homens. Então Paulo ele responde esse problema na sua carta. Nós sabemos desde o início que a carta de 1 Coríntios é uma carta de exortação. Então ele exorta alguns pecados como divisões, como intrigas, como questão de casamento, convívio de pais e filhos, e agora ele está falando sobre adoração. E aí ele dá essa resposta, que embora algumas mulheres tivessem autoridade sobre si mesmo, os homens são a cabeça das mulheres. Mas para que não haja conflito, nós vamos entender que existe uma grande diferença sobre autoridade, para que hoje a palavra está sendo deturpada para outro meio. Estão confundindo autoridade com humilhar. Mas nesse sentido aqui, as mulheres e os homens são, no Senhor, interdependentes. Ou seja, mesmo o homem sendo cabeça da mulher, o homem tem como cabeça o Senhor. E no Senhor, homem e mulher dependem uns dos outros. Eles precisam uns dos outros. Então Paulo está esclarecendo. De modo que as mulheres, nesse caso aqui, devem manter os costumes para não serem confundidas como mulheres que querem ser homens. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16. Diz assim na minha versão aqui: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora e profetiza por a cabeça coberta, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse tapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo, manter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem se originou da mulher. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos,
a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Oremos mais uma vez. Pai querido, conduza-nos para que nós possamos, através da tua palavra, sairmos aqui transformados e mais parecidos contigo. E que saibamos, de fato, adorar o Senhor com alegria. Eu faço mais uma vez em nome de Jesus. A grande ideia desse estudo fica assim: devemos viver para adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade. Devemos viver para adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade. Como que a gente vai defender essa grande ideia do nosso estudo? Lembrando que a grande ideia nada mais é do que o significado maior daquela porção que nós estamos estudando. O que o autor quer ensinar com tudo aquilo que ele ensinou. Então, com que base nós vamos defender a grande ideia? Devemos viver para adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade. Nos versículos 1 a 7, Paulo ele traz uma observação quanto à autoridade e reverência. Ele inicia o versículo 1, que ainda faz parte do capítulo 10, que nós estudamos há um tempo atrás. Ele finaliza quando ele fala sobre a liberdade do cristão, e aí ele fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E agora ele inicia o versículo 2 até o versículo 7, dando esse ensinamento quanto à autoridade e reverência na adoração. Ele é grato pela igreja e considera com gratidão os seus ensinamentos estarem sendo repetidos pela igreja. Ele relembra também para a igreja com relação às autoridades, onde ele fala sobre o homem ser a cabeça da mulher, sobre Cristo ser a cabeça do homem, sobre Deus ser a cabeça de Cristo. Percebe-se aqui que a palavra cabeça ela se repete várias vezes. E uma das tarefas que a gente aprende, tanto no legado quanto no MPP, é: procurem palavras ou expressões que mais se repetem. Se está lá, é porque tem alguma importância. O autor ele não vai repetir várias vezes uma palavra ou expressão porque ele quer somente repetir, porque não tem vocabulário para colocar sinônimos. Não, existe importância. E nessa porção que nós lemos, ela se repete 12 vezes. Sendo 3 vezes somente no capítulo 3 e no capítulo 7 ela se repete mais, deixa eu ver aqui, eu contei, 3 vezes no versículo 3 e 7 vezes nos versículos 4 a 7. As outras 2 vezes, para fechar os 12, vai ser mais à frente. Então, no capítulo 3, repete 3 vezes, referindo-se à autoridade. Então, nós podemos ler o versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça do homem, de todo homem, é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, essas 3 repetições no versículo 3 está dando ao entendimento como autoridade. Tratando da cabeça como não membro do corpo, mas no sentido de autoridade. As 7 vezes que ela se repete, dos versículos 4 a 7, trata sobre reverência. No momento da adoração, a mulher tem que cobrir a cabeça, o homem tem que descobrir a cabeça. Então, Paulo ele faz esse contexto geral, trazendo à igreja o conceito de autoridade e reverência na adoração. As outras 2 vezes, nos versículos seguintes, nós vamos observar.
Mas o que cabe aqui é que Paulo está alertando a sua igreja diante da exortação que adorar não é de qualquer jeito. Existe uma autoridade, existe reverência para que seja feito isso. Na adoração, cabe a nós reconhecermos as autoridades sobre nós e praticarmos essa adoração com toda a reverência possível para as nossas vidas e assim nós glorificarmos ao Senhor. Esses atos que Paulo tem citado na igreja de Corinto, nós podemos observar que são literais. São atos literais, ou seja, as mulheres de fato cobriam as cabeças com os véus ou chaves, os homens de fato não cobriam as cabeças, mas nós entendemos hoje, através da palavra revelada, que o sentido não é somente literal, entendemos o conceito do porquê cobrir. E Paulo ele deixa claro que a mulher vai cobrir sua cabeça, colocando como se tivesse uma autoridade sobre ela. Então, eu poderia hoje esquecer o contexto do entendimento e dizer, mulheres, cubram as cabeças de vocês. Se fosse literal, se eu fosse levar à risca a palavra de Paulo para a igreja de Corinto, a igreja primitiva. Mas como não é só literal, tem que entender o conceito do porquê cobrir a cabeça, hoje eu digo, mulheres, mesmo sem as cabeças cobertas, entendam a reverência que nós temos que ter a Deus. Já os homens é diferente, não costumo ver homens com boné, com chapéu na igreja. Normalmente o homem já chega e já tira o chapéu, já tira o boné. Então as mulheres que deveriam cobrir, hoje não cobrem mais. Os homens continuam não cobrindo. Mas, pensando no contexto, hoje nós precisamos entender o conceito. E de fato, as 7 vezes que se repetem nos versículos 4 a 7, falam sobre reverência. Então, com ou sem véu, com ou sem cabeça coberta, devemos entender que existe reverência ao Senhor. Então, nós vimos que do 1 ao 7, nessa divisão que eu consegui observar nas palavras de Paulo, autoridade e reverência na adoração. Nos versículos 8 a 13, nós vamos perceber as origens para que haja de fato uma adoração correta, para que não haja esse mau entendimento sobre autoridade e sobre reverência. Qual é a origem que Paulo nos apresenta? Os versículos 8 a 13 diz assim: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Está claro isso? Quem tirou aquele cochilo para ser arrancado a sua costela e fazer a outra criatura, não foi a mulher que dormiu, foi o homem. Então a mulher se originou do homem, e não o homem da mulher. Vamos perceber nas origens aí. Então, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Mais observação. Depois que Deus criou todas as coisas, depois que Deus criou todos os animais, depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele viu o homem e percebeu que não tinha uma varoa que fosse igual a ele. Então a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Ou seja, por que o homem tem autoridade sobre a mulher? Porque Deus assim fez. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, ou seja, a mulher veio da costela do homem, também o homem nasce da mulher. Só tem um caso de um homem que engravidou na história. Foi o filme de Hollywood. Só. O filme de Hollywood. Só esse caso de um homem que engravidou na história. Um filme de Hollywood. Você já viu algum homem engravidar tirando ficção? Não.
Então, assim como a mulher proveito do homem, o homem nasce da mulher. Ou seja, o conceito de autoridade não tem a ver com humilhação, com escravidão. A autoridade é diferente de humilhar. E é isso que Paulo está apresentando. Então, nessas duas últimas citações sobre a palavra cabeça, ele fala no versículo 10, referindo-se à autoridade. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Então, ele apresenta a autoridade. E no versículo 13, ele fala: julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Ele fala sobre reverência. Paulo está explicando a origem da autoridade do homem sobre a mulher, bem como a autoridade do Senhor sobre o homem. E antes que surjam algumas polêmicas sobre autoridade, eu já falei, a autoridade não é humilhada. E agora nós vamos imaginar o seguinte: essa autoridade que o homem tem sobre a mulher, só um segredinho para nós, se pudesse cortar. Que ruim para nós, homens. Não é bom, não. Nós sermos autoridades sobre a mulher, não é bom, não. Porque nós respondemos ao Senhor máximo. Nós respondemos a Deus. E aí, nós vamos lá em Gênesis, para nós observarmos como que é direcionado essa autoridade. E quando se fala de homem que é autoridade sobre a mulher, é para a gente ter medo. É para a gente ficar nervoso. Gênesis 2. Gênesis 2, versículos 18 a 25. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu os nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Nesse texto que nós lemos aqui, Gênesis 2, versículos 18 a 25, Deus criou a mulher a partir do homem. Origem, Deus criou a mulher a partir do homem. Por isso o homem é a autoridade sobre a mulher. Gênesis 3, versículo 9 e 17. 9. Após a queda. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Deus cobra primeiro de quem? Quem foi que comeu o fruto primeiro? Eva. De quem é cobrado? Adão.
Então, homens, ser autoridade sobre a mulher não é uma tarefa fácil. Estou me preparando para um dia sim, mas eu sei que não será fácil. Aqueles que estão casados, eu já sei que não é fácil. Aqueles que ainda estão longe de casar, não é fácil. Prepare-se para isso. Eu tenho me preparado se um dia chegar. Mas ser autoridade sobre a mulher é responder direto para Deus. Gênesis 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Como eu falei, diante das origens, Deus é a autoridade maior. Deus é a autoridade maior. Então nós temos as origens onde a mulher saiu do homem, Deus cobra primeiro do homem, mas ele é a autoridade maior. E aí nós sabemos que no final da história, por causa do pecado, nós temos o nosso Senhor que já nos resgatou. A questão aqui é que, independente da autoridade do homem, da mulher, nós respondemos ao Senhor. A gente pode entrar no meio corporativo, onde existem as escalas de liderança, mas ao final todos respondem ao presidente da empresa. Assim. Mas nós vamos falar sobre o reino de Deus mesmo, onde o homem, sendo autoridade sobre a mulher, ele responde direto para Deus. A mulher, mesmo sendo não subordinada, mas mesmo tendo o homem com autoridade sobre ela, ela também responde direto para Deus. Então, olha que maravilha. E olha que privilégio. Não tem que passar pelo marido para falar com Deus, mas tem que estar debaixo da sua autoridade. Nos versículos 14 a 16, Paulo ele apresenta a própria natureza. Irmãos, tudo isso aqui tem a ver com a verdadeira adoração. Paulo ele apresenta a autoridade. Paulo ele apresenta as origens. Ele apresenta a reverência. E agora ele apresenta a própria natureza humana na adoração. Versículos 14 a 16. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Porque o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas, se vocês quiserem fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. Mais uma vez, Paulo, ele lembra a igreja de Corinto sobre os costumes. Como eu falei no início, eu não posso pegar esta palavra de Paulo e falar: Igreja Batista Anjinho da Praia, carinhosamente conhecida como IBEC. Mulheres, cubram suas cabeças com chaves, com mantos. Não. Paulo está lembrando a igreja sobre seus costumes. No entanto, nós já sabemos que costume tem que ser entendido para que nós saibamos o conceito. Se na igreja primitiva era literal, hoje devemos entender como entendimento de conceito. Porque quando nós conhecemos o conceito, ele sai da cultura e fica extracultural. E aí passa de geração por geração fora da cultura. Assim como a palavra de Deus passa em gerações, entram em culturas, vamos para outros países, a palavra de Deus é a mesma. Quando se entende o conceito,
não é mais cultura, é entendimento. Então, de certo modo, lembrando das divisões anteriores, Paulo ele ensina a sua igreja sobre a verdadeira adoração. Com autoridade, reverência, entendendo o conceito das origens e entendendo o conceito de pessoa. Aí eu pergunto, mais uma vez, como você adora? As aplicações ficam da seguinte forma: adore em espírito e em verdade. Adorar não é só louvar, ficar de pé, bater palma, levantar as mãos. Também faz parte da adoração. Não é cobrir ou não a cabeça, não é. Mas é se entregar por inteiro ao Senhor. Seja no culto com os irmãos, seja no seu culto doméstico, onde quer que você esteja. Adorar ao Senhor é se entregar por inteiro, em espírito e em verdade. Toda a liturgia que a gente faz aqui pode fazer parte da adoração. Ou seja, se eu adoro em espírito e em verdade, não. Eu posso bater palmas, eu posso levantar a mão, eu posso ficar de pé, eu posso ficar sentado. Mas eu posso fazer tudo isso se não estou em espírito e verdade. Sinto muito. Não está adorando não. Porque se a gente fosse colocar por ações, como que o paralítico não poderia ficar de pé na hora que ele falasse, igreja, levante-se. Ah, então não está adorando. Não, ele está adorando. Porque está em espírito e em verdade. Então, não é o que você faz, mas é como você se entrega aí. Adore em espírito e em verdade. Segunda aplicação. Adore somente ao Senhor. Porque é fácil adorar tantas coisas em espírito e em verdade. Deuteronômio, eu ia falar que ia levar os adolescentes, mas vou falar certo. Deuteronômio, não vou falar errado. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 até o 11. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Adore somente ao Senhor. Não foi o Marcelo que disse aqui. O próprio Deus falando com Moisés quando ele passou os 10 mandamentos. Ele é um Deus zeloso. E nós sim adoramos vários outros deuses. Adoramos. Não sejamos hipócritas. Mas a palavra diz que nós devemos adorar somente Ele, em espírito e em verdade, e somente Ele. Porque Ele nos amou primeiro e nos resgatou do mundo do pecado, para hoje termos vida nele. Terceira implicação, viva para adorar o Senhor. Marcelo, parece contraditório, né? Adore somente ao Senhor e viva para adorar o Senhor. Não. É porque caminhamos juntos. Viver para adorar e somente Ele. Adore somente Ele e viva para adorar. Ou seja, sua vida deve ser uma vida de adoração. Então, a terceira, viva para adorar o Senhor. Além de ser em espírito e em verdade, além de ser somente Ele, viva
para adorá-lo em tudo o que fazemos. Que nossa vida seja um reflexo de verdade de alguém que ama ao Senhor e adora diariamente. Que nossa adoração a Ele seja constante. Não é para adorar somente Ele, mas viver em adoração a Ele. Finalizo novamente com a grande ideia. Devemos viver para adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade.